Bom, tendo em vista que nos últimos vídeos dessa nossa segunda aula de leis de Newton e dinâmica, eu apresentei e discuti com vocês, né, as 3 leis de Newton, né, agora nós estamos aptos para poder resolver qualquer problema de dinâmica na mecânica. Né, as 3 leis de Newton são as leis gerais da dinâmica, de forma que, a partir delas, né, nós sabemos determinar qual que vai ser a evolução de um sistema físico, né, dado pela mecânica. A questão é que, para determinar a evolução de um sistema físico, a gente precisa conhecer quais são as forças que atuam no sistema físico. Né? A gente precisa saber a força resultante, a força total. Para que a gente saiba, né, qual é a força resultante, a gente tem que saber cada uma das forças que estão atuando, certo? Por conta disso, o meu objetivo na aula de hoje é apresentar para vocês alguns tipos de forças. No caso, existem forças de tudo quanto é tipo. Né? As que eu vou apresentar aqui são as forças mais tradicionais, digamos assim. São as forças que aparecem com uma regularidade bem grande na mecânica. E por conta disso, né, vale a pena a gente dedicar uma aula, né, antes das aulas de aplicações, para poder discutir sobre essas forças, exatamente para que quando elas apareçam, né, a gente já conseguir, né, determinar a dinâmica do sistema mais facilmente. Né? A gente não ter que ficar perdendo muito tempo analisando as forças que estão atuando nele. Claro, vão existir problemas de mecânica que provavelmente você vai se deparar, né, ao longo do seu estudo na física, que vão envolver forças que não são necessariamente só essas que eu estou passando. Lembrando, essas daqui que eu estou passando são forças que são mais, né, as que eu vou apresentar no vídeo de hoje, são forças mais tradicionais, forças mais corriqueiras, né, que aparecem na grande maioria dos problemas físicos. Né? Se aparecer uma outra força, que não é uma dessas daqui, claro, você precisa saber como é aquela força. Né? Você não tem jeito de você determinar a dinâmica de um sistema se você não conhece, né, a força que está atuando nele, se você não sabe como ela se comporta. Mas bom, né, sem mais enrolações, vamos começar a ver aqui e aí a gente parte depois para as aplicações. Então, primeira força que a gente sempre vai se deparar nos problemas físicos é a força peso. Né? É a força relacionada com o fato de que corpos possuem massa. Um fato observado desde muito tempo, né, inclusive documentado pelo Galileu, é que todo corpo que possui massa, quando você solta ele para poder, né, descrever um movimento de queda sendo puxado para baixo, ele sempre vai descrever um movimento retilíneo uniformemente variado, né, quando você solta ele, descrito por uma aceleração, que nós damos o nome de aceleração g, que é a aceleração da gravidade. De forma aproximada, o valor do nosso g é 10 metros por segundo ao quadrado. Aí, claro, o valor exato depende muito de onde você está. Em Belo Horizonte, que é onde eu moro, a gravidade ela é aproximadamente 9,78 metros por segundo ao quadrado. Aí, dependendo do lugar que você está na Terra, pode ser 9,8, 9,83, 9,77, tem essas pequenas variações, né, na parte, né, na casa ali dos centésimos. Né? Mas enfim, né, sempre trabalha como 10 porque a aproximação é muito boa. Inclusive, uma outra aproximação bem comum de ser usada para a gravidade é π ao quadrado. Porque π ao quadrado é mais ou menos 9,89. E claro, né, é bem óbvio perceber que 9,89 é uma aproximação melhor para 9,78 do que 10. Então, na prática, quando a gente fala que a gravidade é π ao quadrado, a gente está sendo até melhor, né? Fazendo uma aproximação melhor, né, que eu quero dizer, em relação a 10. Mas enfim, 10 é um número agradável, a gente sempre vai usar o 10. Acaba que esse π ao quadrado é muito conveniente dependendo da aplicação que você está. Porque, enfim, o π aparece, né, em diversos contextos, principalmente quando envolve algum movimento curvilíneo. Né? Então, enfim, né, você tratar com o π ao quadrado em alguns momentos ajuda a dar uma simplificada, enxugar um pouco a relação. Mas enfim, né, o fato observado sempre é que corpos com massa, independente da massa que eles tenham, sempre vão ser puxados para baixo com a mesma aceleração. Então vão sempre descrever movimentos uniformemente variados. Se esse movimento de queda é um movimento acelerado, né, significa que existe alguma força que promove esse movimento. Afinal de contas, força igual a massa vezes aceleração, que é a nossa segunda lei de Newton, passa uma relação direta entre a existência de força e a aceleração do sistema e a aceleração do sistema e a existência de forças. Consequentemente, a força relacionada a essa aceleração que puxa os corpos para baixo, a gente dá o nome de força-peso, e vamos representá-la por Fg, força gravitacional. Algumas referências usam P para poder falar de força-peso, intuitivo, só que eu não vou usar o P porque mais para frente no curso de mecânica a gente vai trabalhar com momento linear. E o P a gente usa para falar do momento linear. Então, para não ter essa confusão, como o P tradicionalmente é o momento linear, eu vou usar a Fg para falar da força gerada pela gravidade. Então, leia isso como força gravitacional ou força gerada pela aceleração G. Pela segunda lei de Newton, a força gerada por uma aceleração é sempre igual ao quê? Massa vezes a aceleração. Okay? Então, essa aqui é a nossa força-peso. Um ponto importante é que a gente vai trabalhar com a força-peso em dois contextos. Esse agora, que é principalmente de aplicações de leis de Newton, que a gente vai trabalhar com muitos problemas na superfície da Terra, que são problemas bem tradicionais, bem cotidianos e tudo.
E aí, nesse contexto, a gravidade ela vai ser constante, né, vai ter um valor constante direcionado para baixo. A gente sempre vai trabalhar com ela valendo G mesmo, né, mas enfim, se for substituir algum valor, 10 ou 9,78, enfim, um valor constante. Mas mais para frente no curso, a gente vai trabalhar com gravitação universal. E na gravitação universal, esse G vai tomar uma outra forma, né, que a gente vai trabalhar com mais calma mais para frente, né, mas só para adiantar, né, que a forma, né, a escrita do G pode ser diferente, mas vai tomar uma forma que vai ser Gzão mzão dividido por r ao quadrado. E claro, né, que faltou a direção e o sentido, né, dado que a gravidade é uma aceleração e a aceleração é um vetor. Né, vamos lá, no caso, esse g daqui ele é a constante da gravitação universal, que é uma constante fundamental da natureza, que passa para a gente uma ideia do quão intenso é a interação gravitacional. Né? Esse m daqui é a massa do corpo, né, do objeto que gera a atração gravitacional. Então, por exemplo, né, os corpos que são puxados pela gravidade na Terra são puxados pela Terra. A Terra está gerando essa gravidade. Consequentemente, essa massa vai ser a massa da Terra. E esse R daqui é a distância a partir do centro da Terra que o corpo está. Né? Aqui no caso, a gente está fazendo a aproximação de que a Terra ela é uma esfera com a massa uniformemente distribuída. Né? É uma aproximação, mas uma aproximação muito boa. E aqui no caso, esse R chapéu, no caso esse menos R chapéu, passa para a gente a ideia de que a gravidade ela sempre aponta para o centro da Terra. Né? No caso, esse vetor R é o vetor, né, unitário, né, que sai do centro da Terra para fora, e o menos aqui faz com que esse vetor seja direcionado para o interior da Terra. Quando nós analisamos situações em que os sistemas físicos eles descrevem o seu movimento muito próximo da superfície da Terra, a distância desses sistemas para o centro da Terra é aproximadamente o raio da Terra. Vamos lá, só para você ter uma ideia, o raio da Terra ele está ali na ordem de 6.000 quilômetros. Ok? 6.000 quilômetros. Se você está, né, enfim, descrevendo movimentos que vão no máximo, por exemplo, 10 metros de altura, 20 metros de altura, pô, o que são 10, 20 metros perto de 6.000 quilômetros? Nesse sentido, toda vez que a gente vai trabalhando com coisas muito próximas à Terra, a gravidade ela toma a forma de menos g mzão sobre o raio da Terra ao quadrado, né, que é a massa da Terra, né, que no caso para o interior, né, da Terra. Esse cara daqui, esse valor daqui, né, se você pegar a constante da gravitação universal, a massa da Terra e o raio da Terra, esse cara daqui vai dar quanto? Vai dar os nossos 9,78, mais ou menos, né, metros por segundo ao quadrado, que é, no caso, o valor da gravidade que a gente considera, né, quando nós estamos trabalhando próximo da superfície, os problemas, né, tradicionais de mecânica. Né? Mas, bom, né, quando a gente estiver no contexto de gravitação universal, eu volto a usar essa expressão daqui com vocês, né? Mas, enfim, até chegar lá, quando a gente estiver tratando situações de sistemas na Terra, que não sobem tanto assim, a gente sempre vai trabalhar com a nossa gravidade, nossa tão querida gravidade constante. Né? Enfim, se isso for para substituir algum valor, 10 metros por segundo ao quadrado, que eu vou substituir, mas eu nunca vou substituir. Eu sempre vou deixar, né, sempre que possível, né, em termos de G mesmo, né, enfim, né, em termos literais, não precisa substituir valor numérico, a gente perde muita informação física legal quando a gente substitui os valores numéricos. Mas, bom, essa é a primeira força, força-peso. Então, toda vez que algum corpo tiver uma massa, necessariamente você sabe uma força que está atuando nele. Uma força para baixo, né, com o valor de massa vezes gravidade. Então, essa é a nossa primeira força. Dado isso, vamos então para a nossa segunda força, né, bem tradicional, que aparece nos problemas físicos, que é a força normal. A força normal ela é uma força de reação. Então, ela é definida a partir, né, como sendo uma reação, né, de uma força específica, que é a força de compressão. Então, só para poder contextualizar aqui, vamos supor que a gente tem uma certa superfície, okay? Uma superfície qualquer, e você vai comprimir essa superfície. Então, sei lá, por alguma razão qualquer, você chega e aplica uma força de forma a comprimir essa superfície. Você pode estar empurrando ela com a mão, sei lá, você pode colocar um objeto aqui em cima, ele vai ser puxado para baixo pela força-peso, e por conta disso ele vai comprimir essa superfície, ok? Enfim, você vai de alguma forma comprimir alguma superfície. E claro, quando a gente fala comprimir uma superfície, a gente está falando sempre de uma força que está sendo feita perpendicular a essa superfície. Se você chega e arrasta a superfície para o lado, né, se você encosta a mão na superfície e dá uma puxada, né, tangente à superfície, você não vai estar comprimindo. Né, você vai estar gerando um outro tipo de força nela, que é um cisalhamento. Mas na prática, para você comprimir, você necessariamente tem que apertar, né, perpendicular a essa superfície. Quando você comprime essa superfície, você está interagindo com ela. Consequentemente, pela terceira lei de Newton, a superfície também irá interagir com você. Para toda força de ação, existe uma força de reação com o mesmo valor, né, mesmo módulo, mas sentido contrário. O que significa? Significa que se você comprime a superfície, ou seja, se você aperta a superfície com uma determinada força, a superfície vai exercer em você uma força de reação. Essa força de reação nós chamamos de normal. Então, né, toda vez que você comprime uma superfície, ela vai devolver essa força, né, de forma, né, que essa força a gente dá o nome de força normal. O nome normal
vem do fato de que, como é uma reação à compressão, compressões são sempre feitas de forma perpendicular. Então a normal é sempre uma força perpendicular à superfície. Sempre. Toda vez que você pegar uma superfície qualquer e ela fizer uma força perpendicular em algum objeto, essa força é a força normal. Okay? A superfície não vai fazer uma força em alguém de graça. Essa pessoa tem que gerar alguma força de ação, alguma coisa do tipo. Ok? Então essa é a força normal. Diferentemente da força peso, ela não tem uma formulinha específica. Né? Por quê? Porque a força peso ela tinha uma aceleração que gera ela, que é sempre constante, gravidade. Então basta você fazer massa vezes gravidade. A normal não. A normal depende da força que você está fazendo, porque ela é uma força de reação. Consequentemente, você precisa saber qual é a compressão. E para saber qual é a compressão feita na superfície, cada caso é um caso. Você sempre tem que analisar o contexto, entender a situação. Né? Mas enfim, algum corpo está comprimindo a superfície, você sabe que existe uma normal. Né? Como cada caso é um caso, a gente vai determinar a normal a partir da análise da segunda lei de Newton, né, junto com a terceira, enfim. A gente vai pegar as leis de Newton, aplicar elas ao sistema, e a partir da análise geral, a gente consegue determinar qual é a força normal nos momentos em que ela é de interesse. Então, essa é a nossa segunda força bem tradicional, força normal, ok? Vamos então para a nossa terceira força, que é a força de atrito. Né? A força de atrito também super importante, super tradicional, e ela tem uma relação próxima, digamos assim, com a força normal. Pelo seguinte, eu comentei com vocês que a força normal é uma força feita por superfícies. Da mesma forma, a força de atrito também é uma força feita por superfícies, ok? Só que aqui ela vai ter uma característica diferente. Se a normal recebe esse nome porque a normal é uma força perpendicular à superfície, a força de atrito vai ser o contrário. A força de atrito é uma força tangente à superfície. Ok? Então, né, vamos lá, só para a gente poder ilustrar. Vamos supor que a gente tem aqui uma superfície qualquer. Aqui uma superfície qualquer aqui. Né, e aí, vamos supor que, vamos lá, para ilustrar a força normal, eu supus que eu estava fazendo uma compressão, que era uma força na perpendicular. Aqui no caso, para a força de atrito, é o contrário. Vamos supor que a gente faça daquelas forças de cisalhamento. Ok? Imagina que eu faço uma força de forma a querer dar uma derrapada em cima da superfície. Quando a gente faz essa força de derrapagem, né, empurrando a superfície meio que tangente a ela, a gente percebe que a nossa mão, ou o objeto qualquer que a gente vai estar empurrando, ele dá uma certa aderência na superfície. Ou seja, né, a superfície é como se ela segurasse um pouco esse movimento que a gente tenta fazer tangente a ela. Então você vai meio que tentar fazer um movimento, tentar empurrar a superfície para um certo sentido tangente a ela, e o que a superfície faz é devolver essa força de forma contrária. Essa força é o que a gente chama de força de atrito. Ok? Que eu vou representar somente como um FA. Vou até colocar um FA minúsculo. No caso, a força de atrito tem relação com a rugosidade das superfícies. Quando eu pego dois objetos e eu deslizo um sobre o outro, né, os objetos nunca são completamente lisos. Consequentemente, quando você desliza um sobre o outro, você tem as rugosidades de um passando nas rugosidades do outro. E isso gera uma certa força de resistência, que a gente chama de atrito. Né? Quando você tem uma superfície muito lisa, você percebe que as coisas deslizam muito facilmente. Né? Deslizam muito facilmente, porque como a superfície é muito lisa, ela resiste, né? Ela gera uma resistência menor ao movimento. E aí um ponto importante, essa força de atrito ela tem uma característica bem importante, né, e no caso, né, que vai marcar, exatamente vai definir essa força, que é o seguinte: se você pega algum objeto e você empurra ele para frente, a força de atrito nunca vai ser para frente. Né? Quando você tenta fazer esse tipo de movimento de deslizamento em uma superfície, você não sente que a superfície está te ajudando no deslizamento. A superfície ela sempre retarda o movimento que você faz. Consequentemente, essa força de atrito ela é sempre contrária ao movimento que você está fazendo, quando existe movimento, ou contrária à tendência de movimento. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu vou fazer um deslizamento numa superfície, só que eu não consigo deslizar, porque eu estou meio que tentando deslizar, mas a minha mão não desliza. Isso aqui é bem comum acontecer. Imagina que você vai empurrar uma mesa que está muito pesada. Quando você tenta empurrar a mesa, você tem que fazer uma força para ela começar a movimentar. Mas em um certo momento ali inicial, você faz uma força e a mesa não mexe. Tem um bocado de coisa bem pesada que quando você tenta empurrar, ela não mexe. Ela não mexe por quê? Porque você tenta empurrar a coisa, né? E essa coisa, ela meio que dá uma raspada no chão, meio que fazendo uma força para poder se movimentar, e o que o chão faz é ele segura. Então perceba, mesmo em situações que os corpos não se movimentam em superfícies, pode existir força de atrito, ok? E no caso, a gente não pode falar que essa força se opõe ao movimento, porque o corpo estaria parado na superfície. Então a gente fala que a força de atrito, ela ou se opõe ao movimento quando ele existe, ou se opõe à tendência de movimento quando ele não existe ainda. Consequentemente, a gente acaba separando a força de atrito em duas parcelas. A parcela que ela se opõe ao movimento e a parcela que ela se opõe à tendência de movimento. E aí, no caso, né, essa separação ela é feita, né, com dois nomes aqui,
ok? Que a gente dá o nome de força de atrito estático e força de atrito cinético. Então, atrito estático, então força de atrito estático, e força de atrito cinético. Ok? E aí, no caso, né, a força de atrito cinético é quando existe uma certa movimentação do sistema, né, quando ele dá essa derrapada, e aí, de fato, a força de atrito cinética ela é sempre contrária ao movimento, então contrária ao movimento, enquanto a força de atrito estático é a força de atrito que atua naquele momento que você está tentando empurrar alguma coisa, né, para poder deslizar no chão, mas essa coisa não se movimenta, então o objeto está parado. Né, consequentemente, você não pode, essa força de atrito não está se opondo ao movimento, e sim contrária, né, ela acaba sendo contrária à tendência de movimento. Essa separação da força de atrito que a gente faz em atrito estático e cinético, ela não é somente didática, no sentido de vamos classificar qual é a força de atrito que atua em cada situação. Não. A força de atrito estática e a força de atrito cinética, elas têm comportamentos diferentes, de fato, quanto ao caráter de ser uma força mesmo. Quando você vai estudar a força de atrito estático, ela tem um comportamento bem diferente da força de atrito cinético. No caso, né, se eu falei para vocês que a força-peso tinha uma formulinha, que é massa vezes gravidade, e a força normal não tinha, vai acontecer uma mescla disso na força de atrito. Uma dessas parcelas tem uma formulinha específica para ela. A outra não, depende da situação. Né? Então, né, aqui eu vou ilustrar uma situação, aqui eu vou ilustrar um contexto para a força de atrito, para ficar claro, né, como é que a gente faz para poder calcular essa força, porque sempre dá uma certa confusão, né, enfim, as primeiras vezes que a gente está trabalhando, com o que significa estar em movimento ou não, porque a coisa às vezes não é tão óbvia, eu vou dar um exemplozinho aqui, mas depois eu ainda vou trabalhar com algumas aplicações aqui. Ok? Então, por exemplo, imagina que aqui tem um corpo qualquer, okay? Tem um bloco aqui qualquer, e esse bloco ele está, né, em cima dessa superfície. E aí nós puxamos esse bloco com uma força F. No caso, essa força F que nós estamos aplicando sobre esse bloco pode fazer com que ele se movimente ou não. Né? No caso, se ele não se movimentar, é por quê? Porque a gente está tentando puxar e o chão está segurando esse bloco. Então significa que está atuando sobre ele a força de atrito estática. Se a gente puxar ele com essa força F e ele se movimentar, né, como ele vai estar em movimento, a força, nesse tipo de situação, seria do atrito cinético. Então vamos fazer aqui uma, né, comparação desses dois casos. Né, vamos supor aqui que o corpo está parado, depois que o corpo está em movimento, para a gente entender o comportamento dessas duas parcelas da força de atrito. Vamos começar então supondo que o corpo está parado, ou seja, ele está estático e, por consequência, né, a força de atrito que está atuando nele é a força de atrito estático. Nesse caso daqui, não existe uma formulinha para a força de atrito. Por quê? Porque ela sempre vai depender da situação que a gente está analisando. Pelo seguinte, vamos supor que essa força F ela seja de 10 newtons e o corpo está parado. Né, vamos lá, se a gente puxa ele para a direita com 10 newtons, significa que a força de atrito ela vai se opor a essa tendência de movimento. Então vai surgir uma força de atrito aqui para trás. Se essa força de atrito segura o bloco e deixa ele parado, se eu estou puxando o bloco para a direita com 10 newtons, a força de atrito tem que ser quanto? 10 newtons para a esquerda. Agora, se eu puxo, né, o bloco com 20 newtons de força para a direita e ele continua parado, qual vai ser o valor da força de atrito? Tem que ser 20. Certo? Para que o corpo mantenha parado, a força de atrito estático ela sempre tem que se opor à força que está tentando induzir o movimento e ela sempre tem que ser igual a essa força que está induzindo o movimento. Certo? Sempre tem que acontecer isso. Isso significa que para toda força F que você aplicar, né, se a força de atrito que estiver atuando nesse sistema for a força de atrito estático, então F mais força de atrito estático vai ser igual a zero. Ou seja, a força de atrito estática sempre se opõe à força que está querendo induzir o movimento no sistema. Né? A partir dessa expressão daqui, um erro muito comum que surge é o estudante bate o olho aqui e fala, uai, essas duas forças formam par de ação e reação. Porque olha só, essa força não vai ser sempre contrária a essa que eu estou fazendo e vai ter sempre o mesmo módulo? Consequentemente, par de ação e reação. E cuidado, você não pode falar que esses caras formam par de ação e reação. A primeira forma bem simples, o primeiro critério bem simples para poder, né, verificar de que essas forças não formam par de ação e reação é que percebam, força de atrito e essa força aplicada estão sendo aplicadas sobre o mesmo sistema, sobre o mesmo corpo. E forças que formam par de ação e reação sempre no caso, né, atuam em corpos distintos. A força de atrito não é a reação a essa força que você está fazendo. Ok? Ela é uma força de reação, mas a outra força. Qual força que é? Quando você pega esse bloco e você puxa ele para a direita, para fazer com que esse bloco se movimente, você deve concordar comigo que esse bloco, por conta da rugosidade, o bloco puxa o chão para frente. Porque da mesma forma que o bloco está se movimentando em cima do chão, o chão está se movimentando embaixo do bloco, e no sentido contrário. Consequentemente, quando você tenta puxar o bloco para frente, o bloco ele dá uma puxada no chão. Consequentemente, o chão, como uma força de reação, ele puxa o bloco.
Essas forças sim formam parte da ação e reação. A força de ação é o bloco puxa o chão para frente e a reação é o chão puxa o bloco para trás. E essa força a gente dá o nome de atrito. Na prática, a força com que o bloco está puxando o chão para frente também é uma força de atrito. Né? Tanto a ação quanto a reação, né? No caso, quando a gente fala de atrito estático, ambos são atritos. Né? Porque sempre que você atrita um corpo no outro, o atrito atua nos dois corpos. Pega duas superfícies e desliza uma sobre a outra. A força de atrito atua tanto em um corpo quanto no outro. A questão é que, como nós estamos analisando a dinâmica do bloco, o que vale para a gente é a força de atrito no bloco. Então é isso, né? Não existe uma formulinha para você calcular a força de atrito estática para qualquer situação. Ela sempre depende do contexto. Você sempre vai usar a segunda lei de Newton para poder, né, falar qual que vai ser a força de atrito estática, igual a gente calculou aqui. Se eu falei que o bloco está parado, então necessariamente eu sei que o total das forças tem que ser igual a zero, porque ele não está acelerado. E aí a gente chegou nessa relação. Então, enfim, depende da situação, analisando pela segunda lei de Newton. Porém, existe uma formulinha relacionada à força de atrito estática. Né? Em qual contexto? Bom, a gente sabe que a partir de um certo momento só aplica uma força F grande o suficiente, o bloco vai começar a se movimentar. Né? Então todo sistema que, né, você tenta movimentar e você empurra ele e tudo, mas ele não movimenta, se você fizer uma força maior, mais intensa, ele vai começar a se movimentar. Então a gente pode se perguntar, qual é a maior força que eu consigo fazer e o bloco continua parado? Né? Porque se eu aplicar um pouquinho a mais, o bloco começa a se movimentar. Essa força, a gente dá o nome de força de atrito estática máxima. Então aqui, ó, força de atrito estática máxima, que eu vou colocar aqui um máximo. E o módulo dessa força tem uma formulinha específica para a gente poder calcular. Okay? Vocês devem se lembrar disso da época do colégio. Okay? Esse cara daqui é calculado como sendo μe vezes a normal. Okay? Vamos contextualizar aqui, porque essa equação daqui, ela é uma construção bem simples da nossa intuição do que é a força de atrito. Primeiro, o que é esse μe? Esse μe daqui é o coeficiente de atrito estático. Esse coeficiente, ele passa a ideia exatamente dessa rugosidade, do quão intenso é o atrito, né, para aqueles materiais que a gente está colocando um em cima do outro. Né? No caso, só para dar um exemplo, se você coloca dois objetos, né, dois corpos de borracha um em cima do outro e coloca para deslizar, o atrito vai ser muito maior do que se forem dois corpos de madeira, por exemplo. Então significa que o coeficiente de atrito estático, né, para dois corpos de borracha é maior do que para dois corpos de madeira, porque o atrito tende a ser mais intenso. Então esse coeficiente ele vai passar uma ideia da intensidade da força de atrito, o quão intenso é o atrito para aqueles materiais, né, depende dos materiais que foram feitos, né, exatamente, né, os objetos, os sistemas que nós estamos atritando. Então depende da rugosidade desses caras. E a normal, ela está aqui pelo seguinte, eu acho que é intuitivo para todo mundo, que a força de atrito ela é mais intensa quanto mais pressionando a superfície ela está. Então, por exemplo, pega uma mesa qualquer e empurra ela. É muito mais fácil você empurrar uma mesa quando não tem nada em cima dela. Se uma pessoa senta em cima da mesa, ou se você entope a sua mesa, né, de um punhado de coisa, na hora que você vai empurrar, é mais difícil fazer ela movimentar. Por quê? Porque quanto mais coisa tem em cima da mesa, maior vai ser o atrito, né, que se opõe ao movimento. Você aumentar a quantidade de coisas na mesa significa o quê? Significa que ela está pressionando mais o chão. E esse é um fato que nós observamos, a força de atrito. A força de atrito depende do quanto a superfície está sendo comprimida, depende do quanto é a compressão da superfície. Quanto mais o objeto comprime a superfície, maior é a força de atrito. Quanto menos ele comprime, menor é a força de atrito. Isso é bem óbvio, né? Se eu só toco a minha mão, ó, ela desliza bem fácil. Agora, se eu aperto com força, o atrito ele atua um pouco mais intensamente. Certo? E por isso que aqui tem a normal. A normal não é a força de reação à compressão, significa que o valor da normal é o mesmo valor da compressão. Né? O bloco, se você for ver, né, a força de compressão do bloco, ele sempre vai ter o mesmo valor da força normal, porque formam pares de ação e reação. E pares de ação e reação têm sempre o mesmo módulo em sentidos contrários. Então o módulo, né, vai ser igual. Então, né, enfim, por isso que tem essa expressão daqui. Esse valor que você calcula, ele não é a força de atrito estática. Ele te passa o maior valor possível. O que significa? Imagina que você pega uma situação que esse cara daqui deu 60 newtons. Se esse cara deu 60 newtons, significa o quê? Se você puxa o bloco com 10 newtons, ele vai ficar parado. E a força de atrito vai ser 10. Se você puxa esse bloco com 30 newtons, ele vai ficar parado. E a força de atrito vai ser 30. Se você puxa esse bloco com 60 newtons, ele vai ficar parado. E a força de atrito vai ser 60 newtons. Por quê? Porque a força de atrito estática máxima é 60. Significa que o chão segura até 60 newtons para o bloco ficar parado. Agora, se você puxar com 61 newtons, o chão não consegue mais segurar. Está fazendo uma força maior do que o atrito estático segura. Consequentemente, o bloco vai começar a se movimentar. Então, esse valor daqui, ele serve para isso, para te falar qual é a maior força possível. Não significa que esse valor vai ser usado como força. Na maior parte das vezes, não é.
A única situação que você pode falar que essa formulinha te passa a força de atrito estática é quando o sistema fala, é quando a questão fala, né, ou o problema. Né, que o corpo está, né, o sistema físico está na eminência do movimento. Significa que ele está exatamente na situação limite, que se você der um petelequinho a mais, ele entra em movimento. Essa situação é a situação que ele está ali, né, na maior força que o atrito consegue segurar. Ok? Mas isso é, enfim, mas é um caso específico. Então, essa é a formulinha que a gente tem para a força de atrito estático. Ok? Então, essa é a ideia da força de atrito estático. Sempre igual à força que se aplica, né, indo no máximo até o valor da força de atrito estático máximo. Vamos agora falar do atrito cinético, ok? O atrito cinético. E, por conta disso, né, para que a gente entenda o atrito cinético, eu vou supor aqui, né, que a gente aplicou essa força F e o corpo começou a se movimentar. Então, se ele começou a se movimentar, o que a gente percebe? Primeira coisa que a gente percebe é que a força de atrito ela tem sempre o mesmo valor. Ou seja, né, a partir do momento que o bloco se movimenta, não interessa com qual força você puxa. A força de atrito ela é sempre constante, tem sempre o mesmo valor. Significa que a gente tem uma formulinha para poder calcular, porque se tem sempre o mesmo valor, a gente consegue ter uma ideia, né, exatamente do cálculo desse cara. Como é que a gente calcula o módulo da força de atrito cinético? Então, força de atrito, o módulo dela, a formulinha dessa mesma natureza daqui, só vai mudar o coeficiente. Coeficiente de atrito cinético vezes A normal. Aqui entra a mesma intuição. Né? A força de atrito, né, depende de um coeficiente. Então aqui, ó, coeficiente de atrito. Só que agora é o coeficiente de atrito cinético. Por quê? Porque a gente está querendo ter informação do atrito cinético, não mais do atrito estático. Então, coeficiente de atrito cinético. Ok? E no caso, né, da mesma forma, esse cara vai conter informação da rugosidade também, só que ele é sempre diferente do coeficiente de atrito estático. Né? Para poder passar aqui uma regra, o coeficiente de atrito estático é sempre maior do que o coeficiente de atrito cinético. Significa o quê? Significa que o chão aplica uma força maior, uma superfície aplica uma força de atrito maior quando o corpo está parado que quando ele está em movimento. Né? Essa, na verdade, isso aqui é até bem simples a gente entender, né? Pelo seguinte, quando você tem que movimentar algum objeto muito pesado na sua casa, pensa numa geladeira. Para você começar a arrastar, é difícil, você tem que aplicar uma força maior. A partir do momento que o corpo já começou a movimentar, é mais fácil manter o movimento. Porque o atrito cinético ele é sempre menor do que o atrito estático, que está exatamente contido, né, nessa ideia daqui, de que o coeficiente de atrito estático é maior do que o cinético. Ambos contêm informação da rugosidade, ok? Porém, um tem que ser maior do que o outro, exatamente porque a força de atrito estática é maior do que a da cinética. Além disso, aqui tem a normal pelo mesmo motivo. Né? Quanto maior for a compressão, né, do sistema físico na superfície, maior vai ser a força de atrito. Então está aqui simbolizado pela normal. E sempre importante reenfatizar, essa expressão ela te passa de fato a força de atrito cinética. Então se você calculou esse cara daqui e deu, por exemplo, 40 newtons, significa o quê? Significa que se você aplicar 60 newtons, a força de atrito vai ser 40. Se você aplicar 50 newtons, a força de atrito vai ser 40. Se você aplicar 40 newtons, a força de atrito vai ser 40. Se você aplicar 5.476 newtons de força, a força de atrito vai ser 40 newtons. Okay? Então, essa formulinha daqui para o atrito cinético, ela realmente te passa o valor da força. Okay? E é bom enfatizar isso, né, para que, né, enfim, porque sempre tem uma confusão nesses dois casos daqui. Okay? O da força de atrito estático não é para você calcular o valor da força, e sim para você calcular o valor da força máxima. Okay? Então, é um parâmetro de referência, enquanto da força de atrito cinético, de fato, te passa o atrito mesmo. E, bom, essa aqui, né, de fato, é a característica da força de atrito, né, que eu precisaria passar para vocês. Depois a gente vai fazer um bocado de aplicação disso. Né, mas só para a gente finalizar essa discussão do atrito, né, tem um gráfico que é bem conhecido, né, para a força de atrito, só colocar isso aqui, opa. Tem um gráfico que é bem conhecido, que é a força de atrito em função da força que você está exercendo. Né. Enfim, é um gráfico bem conhecido, então eu vou desenhar ele aqui, que é o seguinte. Né, imagina que eu faço aqui um gráfico em que a componente vertical é a força de atrito, ok? Então aqui é a força de atrito, em função da força que você está exercendo. Então pega essa situação daqui. Imagina que eu estou analisando essa situação. No eixo horizontal eu vou colocar o valor dessa força F, para cada valor que eu aplicar, e aqui no caso, né, a força de atrito, eu vou representar aqui no eixo vertical. A partir dessas considerações que eu comentei com vocês, né, o gráfico da força de atrito ele tem essa cara daqui. No período que o corpo começa parado, a força de atrito é atrito estático, então o gráfico é dessa forma. Por quê? Porque para cada valor de força que você está aplicando, a força de atrito vai ser a mesma, porque o bloco está parado, o sistema está parado. Então ela tem essa cara daqui. Agora, a força de atrito, ela tem um valor máximo. Esse cara daqui é o que a gente calcula por aquela expressão, força de atrito estático máximo. Ok? Tá aqui, que é o que a gente calculou por essa expressão. É o valor maior possível dele.
Se você aplica uma força maior do que a força de atrito estático máximo, o corpo vai começar a se movimentar. E aí a força vai passar a ser atrito cinético, que é constante. Então, a partir disso, né, a força que vai ser aplicada vai ser uma força constante, dessa forma daqui, ok? Constante. Na prática, quando você começa a aplicar uma força e o bloco começa a se movimentar, né, a força de atrito não muda instantaneamente. Ela muda muito rápido, mas muda de uma forma meio que gradual, digamos assim, né? Porque nada na natureza, na verdade, muda de forma abrupta, né? Na prática, o que a gente acaba observando, o gráfico, normalmente a gente vê ele dessa forma, né? Porque, de fato, as expressões dizem isso pra gente. Mas, na realidade, quando você vê o corpo mudando do repouso para o movimento, a força de atrito ela decai rapidamente até o valor constante. Então, alguma coisa tipo dessa forma daqui, ó. Acontece tipo isso daqui. Um decaimento muito rápido. Ok? Mas enfim, e aí esse cara daqui é exatamente o valor da força de atrito cinética. Até para não ter confusão, aqui eu vou colocar, ó, força de atrito cinética. Eu vou colocar um FC, aí não tem problema. Ok? E aqui no caso vai ser então esse nosso FC. Ok? Então esse daqui é o comportamento da força de atrito. Além de toda essa discussão que a gente fez, né, quanto à força de atrito, tem mais um comentário que eu gostaria de fazer, que diz respeito a duas confusões muito recorrentes entre os estudantes, que são, né, primeira delas, situações que envolvem atrito estático, achar que é atrito cinético, e situações que envolvem atrito cinético, achar que é atrito estático. E a outra confusão é, em situações que envolvem o atrito estático, acabar confundindo para onde o atrito, né, a força de atrito está apontando. Né? Essas duas confusões recorrentes entre os estudantes acontecem sempre que o corpo tem algum tipo de rotação. Né? Porém, apesar de ser um comentário bem importante, não vou fazer ele agora, porque agora eu estou só apresentando as forças. Né? Esse adendo, né, e outros também quanto à força de atrito, né, alguns comentários, algumas aplicações, eu vou deixar para os próximos vídeos, nos vídeos de aplicação. Então saiba que ainda tem bastante coisa para a gente discutir sobre força de atrito. Ainda vou fazer alguns vídeos sobre isso, né, e inclusive vai aparecer esse adendo, né, quanto a essas duas confusões que envolvem o critério de saber quando é atrito estático e cinético e também, né, qual é a direção e o sentido da força quando o atrito é estático, já que não tem movimento. Então às vezes é um pouco mais difícil a gente arranjar um critério para determinar para onde é que ela vai estar apontando.